Capítulo 613, Viagens 1. Poucos dias antes de Lit ter que sair mais uma vez para retomar seu dever como ranger da região Quelar, Zinnia finalmente reuniu coragem suficiente para contar a Camila sobre sua decisão final. Cami, eu nunca poderia agradecer a você e a Lit o suficiente pelo que você fez por mim. A última semana foi a época mais feliz da minha vida. Ela disse. Este é apenas o começo, sim. Ainda há muitas coisas que ainda temos que fazer juntas. Não estarei em casa com frequência, mas vou tentar o meu melhor para não fazer você se sentir sozinha. Já encontrei um cuidador para você. Camila respondeu com um sorriso. As despesas diárias com o cuidador Zinnia tornariam ainda mais difícil para ela pagar sua dívida, mas ela não se importou em nada. Camila havia planejado tudo e estava pronta para suportar as consequências de sua decisão. Obrigado, mas gostaria de permanecer aqui. Zinnia deixou escapar. O quê? Por quê? Você tem que se preocupar com sua vida pessoal e carreira, Cami. Eu não sou uma criança e você não pode cuidar de mim para sempre. Prefiro viver aqui como empregada doméstica do que sobrecarregar você mais do que já fiz. Já falei com a Elina sobre isso. Os Verdes são pessoas legais. Eles aceitaram me dar comida e acomodação em troca do meu trabalho, enquanto me ensinavam tudo o que preciso para me defender. Eles estão até dispostos a me pagar quando eu terminar de aprender. Eu também decidi pedir o divórcio. Se eu ficar na sua casa, Falmung pode me procurar lá. Ele nunca virá me procurar aqui, em vez disso. Não sei se ainda tenho forças para enfrentá-lo, então esta é a solução perfeita. Camila tentou convencer Zinnia a reconsiderar, mas ela foi inflexível sobre isso. Camila estava triste com a ideia de que conhecer sua irmã sem a ajuda de Lit iria demorar um pouco. O portão mais próximo era em Darius, e para chegar a Lutia de lá levaria mais de 1h30. No entanto, vê-la tão feliz e determinada encheu seu coração de alegria. Eu fiz tudo o que pude para dar a liberdade a Zin. Se eu a forçar a vir comigo, ela apenas trocaria uma gaiola por outra. Aqui ela estará cercada por pessoas que não cuidam dela porque é o trabalho deles, mas porque querem. Além disso, ela estará a salvo de Falmung, já que atacar a família de um mago é puro suicídio, ela pensou. Zinnia e eu tentamos visitar os filhos dela, mas o cunhado de Zinnia nem nos deixou entrar. De acordo com a lei, ela é apenas uma mãe deficiente e incompetente que fugiu de casa. Para poder reivindicar qualquer direito sobre os filhos, ela primeiro precisa se divorciar e ter os meios para cuidar deles. Não quero sobrecarregar Lit com esse assunto também. Camila pensou enquanto se preparava para se despedir. Eu realmente sinto muito, eu não sabia nada sobre isso. Não foi um esquema elaborado que planejei desde o início para manter você e sua casa só para mim. Lit disse como uma piada, mas por segundo Camila quase caiu nessa. Quando você estará de volta? Ela perguntou. Eu não sei. Pode levar semanas, talvez meses. O lado bom é que agora que você trocou sua runa de comunicação com Tista, ela pode ajudá-lo a entrar em contato com Lutia sempre que estiver em casa. Lit disse. Não foi isso que eu perguntei a você, seu bobo. Já sinto sua falta. Ela o abraçou com força. Durante aqueles 20 dias que viveram juntos, a ideia de acordar sozinha a machucou mais do que esperava. Você vai me esperar? Ele perguntou devolvendo o abraço. Eu prometo. Lita levou de volta para casa, onde se beijaram pela última vez antes que ele tivesse que retomar seu dever. Desde que Scarlet, o escorpião, visitou Leigain, pedindo sua ajuda para resolver o problema de sua incapacidade de obter o núcleo roxo e alcançar novas tribulações, ela permaneceu dentro do Império Gorgon. Centenas de anos se passaram desde a última vez que ela deixou o reino de Grifon, quando ela ainda era uma jovem besta imperador. Pegar o manto do Senhor da Floresta deu a ela grandes poderes, mas também um grande fardo. Viajar me permite aprender sobre diferentes filosofias mágicas, entender o que diabos Mogar quer de mim com suas tribulações estúpidas e verificar as abominações. Muitos pássaros com uma cajadada só. Ela disse em voz alta, chamando atenção para si mesma.
Droga, não estou acostumada a ser disfarçada de humana. Continuo cometendo erros estúpidos que me obrigam a me mudar de uma cidade para outra como se eu fosse um criminoso procurado. Eu sempre esqueço que os falsos magos precisam entoar jargões para usar a magia e que eles não podem quebrar pedras com as mãos nuas. Ela pensou enquanto chamava um garçom para pegar os segundos. Outra coisa com a qual ela teve dificuldade foram as pequenas porções de comida que os humanos consumiam. Mesmo que sua aparência fosse de mulher, seu corpo ainda era de um escorpião e também seu estômago. Ela parecia uma aventureira na casa dos 30, com cerca de 1,67 metros de altura. Seu cabelo dourado acinzentado na altura dos ombros tinha tons de vermelho e ela usava um pincenediário dourado no nariz. O corpo em que Scarlett havia se transformado era bonito, mas não lindo. Ela preferia passar despercebida em assentamentos humanos, em vez de ser forçada a lidar constantemente com bandos de admiradores. Séculos atrás, quando ela deu um passeio com Salark, eles foram forçados a derrubar toda a população masculina de um vilarejo apenas para poder pedir uma cerveja sem que alguém batesse neles. Ela estava atualmente na cidade de Tirenar, para investigar os rumores sobre um monstro misterioso que estava massacrando homens e feras sem motivo aparente. Se eu estiver certo, posso ter encontrado uma dessas novas abominações Eldritch. Logo após o fim dos sustos de monstros, o conselho relatou o surgimento de várias criaturas de poder incomparável. De acordo com minhas fontes, eles ainda devem estar dentro da minha liga. Se eu conseguir rastrear um deles e derrotá-lo, poderei finalmente aprender algo mais sobre esse mestre. Eu poderia até descobrir a localização dele. Scarlett pensou enquanto tirava seu amuleto de comunicação de seu bolso pela primeira vez em quase um ano. Oh droga! Ela deixou escapar, desta vez intencionalmente. Ela tinha tantas ligações perdidas que levou algum tempo apenas para anotar para quem ela queria ligar de volta e quem ela simplesmente ignoraria. Chame se precisar de mais alguma coisa. O jovem garçom deu a Scarlett um sorriso amável que ela devolveu enquanto se perguntava por que diabos um Treantlings estava trabalhando em um restaurante. Os Treantlings eram árvores que depois de viver por séculos em uma zona rica em energia mundial, foram despertadas. Eles eram o equivalente vegetal de uma besta mágica. Seu disfarce era perfeito, mas o piscine encantado de Scarlett permitia que ela não apenas visse um núcleo de mana de seus oponentes, mas também sua força vital. Os olhos de Minadion eram um de seus artefatos mais valiosos, o que permitiu que ela aumentasse seu conhecimento sobre a magia da luz aos trancos e barrancos, desde que ela o libertou das patas de um grifão louco. Assim como para qualquer criatura viva, nascer de um pai de boa índole não garantia que eles herdariam seu coração ou sabedoria. Alguns dos filhos de Leigain eram tão infames que o conselho havia colocado uma recompensa por sua cabeça, embora eles nem fossem despertos. Capítulo 614, Viagens 2. A mesma coisa aconteceu com a descendência de Salark e Tiris. Visto que os filhos dos guardiões nasceram com a capacidade de usar todos os tipos de magia verdadeira e foram dotados de uma vida que poderia durar quase um milênio, o conselho os considerou uma ameaça do mais alto nível. Bem, o lado bom é que as plantas são as mais faladoras entre os seres vivos. O Treantling disfarçado pode ser capaz de me apontar na direção certa. Scarlett pensou. Ela entregou ao garçom várias moedas de cobre para pagar sua refeição, o suficiente para alimentar um pequeno pelotão e quase o mesmo valor de uma gorjeta. Fico lisonjeado com suas atenções, senhorita, mas sou estritamente um garçom. Você nem faz o meu tipo, desculpe, o jovem disse, mas ele ainda embolsou todo o dinheiro. Nem você e meu, espertinho de um Treantling. A voz de Scarlett era um rosnado baixo, seus dentes se transformando por um segundo em presas. Ela queria ter certeza de que o novato entenderia seu ponto. Você tem sorte de eu ser um carnívoro, caso contrário, ficaria feliz em fazer uma salada de você como um símbolo de minha gratidão. Como você sabe quem eu sou? O garçom olhou em volta, preocupado que alguém pudesse ter notado sua conversa. Você pode me chamar de Scarlett, pequena salada.
Agora, se terminarmos de jogar, gostaria que você me contasse tudo o que sabe sobre a criatura que assola esta terra. Scarlet disse. Sinto muito, mas eu só sei o que todo mundo sabe. Alguns meses atrás, logo após a eclosão do monstro, uma criatura começou a invadir a floresta Guiluan. No início, ela atacou apenas as feras mágicas, então não nos importamos. Então matou até o Senhor da Floresta e, depois disso, tudo desmoronou. Não há mais nada vivo lá, a maior parte da vida selvagem e da flora foram exterminadas. O Tranklin suspirou. O Senhor da Floresta está morto? Você está dizendo que aquela coisa matou o unicórnio Mishar também? Como isso é possível? Ela era jovem, mas muito poderosa. Por que você acha que estou aqui? Cada criatura só está fugindo da morte. Não tenho ideia do que seja, porque ninguém que a viu sobreviveu ao encontro. Permita-me dar-lhe um aviso justo em troca da gorjeta generosa. Agora que a floresta Guiluan não é nada mais que uma concha vazia, o monstro começou a atacar assentamentos humanos próximos. É apenas uma questão de tempo antes que ele chegue aqui também, então não fique muito confortável. O garçom voltou a servir os clientes da taverna, mantendo o ouvido atento aos boatos sobre o monstro. A ideia de uma besta imperador morrer tão facilmente nas mãos de uma criatura desconhecida deixou o antigo escorpião preocupado. Ela voltou para seu quarto de hotel e ligou para Legain, esperando que o guardião do Império Gorgon pudesse ajudá-la. Mesmo que ele quase tivesse renunciado a essas terras, elas ainda eram seu território. O que é agora? Estou meio ocupado. Legain parecia irritado, mas ele responder imediatamente acalmou os temores de Scarlet. Por que ninguém cuidou da floresta Guiluan ainda? Ela perguntou. O Império toma um bom terço do continente Garl, não é algo tão insignificante quanto sua velha floresta era. Estou caçando uma daquelas abominações Eldritch insanamente fortes, então não tenho tempo a perder. Milia está ocupada lidando com Lich, que se cansou de suas pesquisas e quer conquistar suas terras. Ela não pode ir embora antes de destruí-lo, mas já despachou suas tropas para cuidar de seu problema. Infelizmente, a floresta Guiluan está no meio do nada. Você tem ideia de quantas crises Milia tem que enfrentar diariamente? Dê um tempo para ela. Câmbio e desligo. Legain está tendo problemas para rastrear um Eldritch. Ou é um mestre em esconder sua presença, ou a situação é ainda pior do que eu pensava. Preciso atingir o maldito núcleo roxo, ou logo meu poder não será suficiente para sobreviver contra as novas raças de abominações. Resolver o problema da floresta de Guiluan pode desencadear o avanço que estou procurando até agora. Para evoluir ainda mais, preciso de um verdadeiro desafio. Além disso, se eu fizer um favor a ele, Legain vai ficar em dívida. Não posso deixar de lhe pedir uma recompensa. Scarlet pensou. Um largo sorriso apareceu em seu rosto. Em seu nível e idade, o verdadeiro desafio para promover sua pesquisa mágica era a falta de ingredientes raros e muito poderosos. Adamantio e Davros eram os únicos metais que ela procurava, e os guardiões geralmente tinham um grande estoque deles. Mesmo que a ameaça fosse menor, ela sempre poderia pedir a Legain um pouco de seu sangue ou uma de suas escamas. O poder de tais ingredientes poderosos permitiria que ela finalmente atualizasse seu equipamento. Scarlet saiu do hotel e abriu suas asas membranosas. A magia do ar os encheu de vento, aumentando sua velocidade de voo a níveis subsônicos. Ela já tinha estado na floresta Guiluan no passado, mas sua memória do lugar era nebulosa. Ela não lembrava o suficiente para realizar teleportes consecutivos e, mesmo que se lembrasse, o lugar era bem longe. Magia dimensional tornaria sua viagem mais curta, mas, ao mesmo tempo, drenaria muito de sua mana, forçando Scarlet a usar revigoramento mais de uma vez. Se este monstro é tão forte, eu preciso de todos os meus trunfos para vencê-lo. Não posso arriscar ser derrotado só porque estou cansado demais para lutar decentemente. Ela pensou. Voar levaria mais tempo, mas consumiria uma quantidade insignificante de sua energia. Apenas humanos com sua vida curta se teleportam até mesmo para ir ao banheiro. Meia hora depois, Scarlet estava quase chegando ao seu destino.
Uma pequena caravana se movendo de Guiluan chamou sua atenção. Era composto de humanos, plantas e feras. A caravana era uma mistura muito estranha para ser normal. Apesar de ainda estar a vários quilômetros de distância dela, Scarlett podia distingui-los claramente, como se estivesse bem ao lado deles graças aos olhos de Minadion. Com apenas um bater de asas, ela alcançou a posição deles e pousou graciosamente no chão. O grupo era tão heterogêneo quanto poderoso. Havia dríades, espinhos, que eram criaturas nascidas do despertar dos arbustos, enquanto dríades nasceram de flores e travessuras de árvores, bestas mágicas de várias espécies e vários magos humanos. O núcleo de mana mais fraco entre eles era ciano, mas estavam todos no limite e armados até os dentes. Assim que notaram Scarlett, eles assumiram uma formação defensiva. O que diabos está acontecendo aqui? Scarlett retraiu as asas, indiferente à ameaça que representavam. Eles estavam muito fracos e seu equipamento era de má qualidade. Ela ficou bastante surpresa ao notar que os humanos não ficaram tão impressionados ao ver uma mulher alada. Não se preocupe, ela é uma de nós, disse um grande Ri, uma besta mágica do tipo lobo, depois de cheirar o ar por um segundo. Uma besta mágica revelando tão facilmente sua habilidade de falar também era um mau sinal. Como você pode ter tanta certeza de que isso não é apenas mais um truque? Perdi minha esposa por confiar em um estranho, disse um bruxo corpulento que segurava um cajado de metal cheio de mana. Assim como eu perdi minha mochila. Pare de choramingar e continue se movendo, humano. O Ri rosnou e retomou seu avanço. Continua no próximo vídeo.